Esse cara aqui tá dizendo que os novos bilionários do planeta Terra vão ser todos influenciadores do Instagram. Vamos ver se faz sentido a análise. Esse é Henry Ford, um bilionário famoso que você com certeza já ouviu falar. Ele foi o criador de uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo E escreveu uns textos muito polêmicos. Pesquisem depois. chegou a empregar mais de 100 mil pessoas nas suas fábricas. Ford não era dono apenas delas, mas para sua indústria crescer, ele tinha minas de ferro, ferrovias, frotas de navio e até florestas. Isso era uma coisa muito comum, não comum, mas era uma coisa que esses poderosos gostavam de fazer. O John D. Rockefeller, ele fez isso, ele dominava praticamente todas as etapas da produção, extração e refino de O petróleo. objetivo era produzir quase todas Produção as não, né, mas matérias-primas enfim, vocês necessárias entenderam. para criar os carros, desde o vidro até o ferro. E dessa forma, barateando os insumos, ele lucraria mais. No auge da sua ambição, ele chegou a construir uma cidade inteira do zero no meio da selva amazônica, para Fordlândia, né, fabricar cara? a própria borracha nesse local. E além dos salários, entregava moradias gratuitas, igrejas e salões para a comunidade. Porém, o projeto acabou não dando certo. E para quem acha que todo bilionário é malvadão, saiba que ele foi o responsável pela jornada de trabalho 5x2, onde fazia questão de limitar a carga horária a 40 horas semanais e pagava o dobro do salário mínimo na época. Todas essas decisões vinham com o desejo de que seus funcionários também tivessem acesso a uma vida mais produtiva e também aos seus carros. Quem dera trabalhar de segunda a sexta, hein? Hoje em dia o patrão quer escala 7x0 e mal paga o salário mínimo. Pois é. Mas o foco não é esse. O que eu quero te mostrar é que foi apenas aos 60 anos de idade, em meados dos anos 20, que ele se tornou bilionário com B maiúsculo. Depois de uma vida inteira lançando tendências Mas era mais difícil se tornar bilionário naquela época também, né? disruptivas Consideremos e isso. investindo milhões de reais em todo tipo de indústria para fazer seu negócio funcionar. Ele é o retrato perfeito do que era necessário para enriquecer 100 anos atrás. Ou você nascia filho da nobreza, ou teria que ser um gênio empreendedor, além de ter muita sorte, é claro. Agora, esse aqui é o MrBeast. Em 2012, quando tinha 13 anos de idade, fazia vídeos de Minecraft sem nenhuma visibilidade. Mas logo em 2017 começou a postar uns conteúdos absurdos e não demorou muito para se tornar o maior youtuber do mundo. Aos 24, atingiu 500 milhões de dólares em patrimônio líquido e aos 27 anos chegou ao primeiro bilhão, sendo Cara, eu não sabia que o MrBeast já era bilionário com um B maiúsculo. Só que, cara, é muito curioso como o crescimento do MrBeast foi uma coisa, tipo, que pegou a internet de surpresa. Em qual sentido? Ele já era muito famoso, só que, pô, todo mundo achou que quando o PewDiePie deixou de ser o canal com mais inscritos do YouTube, perdendo pra T-Series, a gente veria meio que o domínio das grandes empresas no YouTube. Tipo, a T-Series, ela tava destinada a ser o canal com mais inscritos do YouTube, porque existe muito indiano no mundo, e é uma empresa que produz muito conteúdo e por aí vai. Mano, o MrBeast, ele veio pra bater o pé, tá ligado? E mostrar que não, mano. A internet vai ser território de influenciadores mesmo. Quem vai dominar a internet vai ser quem grava videozinho e dane-se. único Isso é da muito Forbes com curioso. menos de 30 que Tipo, ele derrotou uma grande corporação, cara. construiu fortuna sem herança. Você consegue me dizer qual a diferença entre eles? Por que um demorou 60 anos para ser bilionário, enquanto o outro menos da metade do tempo? E provavelmente bem menos esforço. A resposta é a internet. Desde os anos 2000, uma mudança muito grande aconteceu no mundo inteiro e poucas pessoas perceberam. Com a chegada da internet e as oportunidades que ela trouxe, o primeiro milhão, ou até bilhão, pode ser conquistado do dia pra noite, das formas mais variadas possíveis. Nunca foi tão fácil. Uma coisa que eu pensei é porque lá atrás ele tinha colocado que o Henry Ford foi um dos primeiros brasileiros bilionários da história. Eu não sei se ele estava querendo dizer que naquele ano foi um dos primeiros brasileiros da história que se tornou bilionário, ou se era o Henry Ford que era um brasileiro, eu não sei. E nem rápido ficar rico. Aquilo que Mas demorava enfim, coisa gerações boba. para ser construído e muitas outras para acabar, agora está a poucos passos de qualquer pessoa. A internet permitiu que jovens empreendedores e muitas vezes periféricos vencessem na vida com muito mais velocidade do que qualquer geração jamais sonhou. E eles são conhecidos como os novos ricos. Mas apesar disso até parecer positivo, a transição de riqueza feita de maneira tão rápida transformou a economia para sempre, gerando muitos problemas que afetam a vida de todos nós. Nesse vídeo você vai entender como a riqueza trocou de mãos, de gênios empreendedores para criadores de conteúdo. E cara, de certa forma isso daí criou um padrão muito tóxico na cabeça dos jovens, né?
Eles estão vendo agora que os bilionários não são mais pessoas que se dedicaram a vida inteira pra construir a riqueza. Não, o bilionário é o amigo dele que começou a gravar vídeo no YouTube. Não bilionário, né? Mas vocês entenderam. Tipo, o milionário, o cara rico, o cara que se deu bem, é o cara que fica gravando trend no TikTok. Isso daí, de certa forma, mexe muito com a mente das pessoas, cara, porque Como as isso pessoas se afeta comparam. diretamente a sua vida, mesmo sem perceber. Assim como a falta de like afeta o meu canal, o YouTube Deixe um like aí no vídeo e se inscreva no canal, cara. Você vai me ajudar bastante. recomenda para menos pessoas. Então já deixa o like, por favor. Gostou dessa, né? Toda vez que uma grande mudança atinge o mundo inteiro, coisas que antes eram vistas como impossíveis se tornam comuns. Imagina voltar no tempo e explicar para um operário de fábrica em plena Revolução Industrial dos anos 1800 que em apenas algumas gerações à frente, seu trabalho seria 100% substituído por máquinas. Mais do que isso, indo um pouco além, alguns dos seus descendentes ganhariam dinheiro vendendo a própria imagem na internet, usando apenas um celular. E talvez esse descendente consiga tanta grana que se aposenta antes dos 30, enquanto ele vai falecer apertando engrenagens. Bom, depois de explicar o que é internet, celular e OnlyFans, eu acho que a cabeça dele explodiria. Me escuta, amor, por favor! Apesar de ser só uma brincadeira, isso mostra o quanto o trabalho e as formas de enriquecer mudaram ao longo do tempo. Se antes, para fazer os seus primeiros 100 mil ou 1 milhão de reais, você precisava ser dono de um negócio com milhares de funcionários, o caminho foi encurtando até chegar ao ponto em que basta um celular ou computador com acesso à internet, como o Thiago Finch, que ficou famoso em 2023 com um lançamento milionário. Eu, sinceramente, duvido muito que ele tenha faturado esses tais 128 Isso milhões. geralmente Mas é mesmo que causada. seja um Por exemplo, aquele Rui que fica dizendo que é bilionário com B maiúsculo. Tipo, essa galera geralmente é causeira por cento mesmo. disso, o valor já é absurdo e bastante plausível. E tudo isso se deve às revoluções que o mundo vem passando nos últimos 50 anos, quando coisas como televisão, celular, redes sociais e até a inteligência artificial surgiram. Ninguém acreditava que essas coisas seriam possíveis e, de repente, bum! Elas não apenas surgem, como mudam toda a economia em pouquíssimos anos, criando novos mercados, demandas e profissões. Além, é claro, de transformar completamente a forma como se ganha dinheiro. Em 2007, Steve Jobs apresentou ao mundo um dispositivo que mudaria tudo. Agora, o celular não servia só para atender ligações, mas para tirar fotos, escutar música, navegar na internet e muito mais que estivesse disponível nas lojas da Apple Store. O iPhone se tornou um novo estilo de vida. Mal sabia ele que essa ferramenta seria usada para um jovem de 20 e poucos anos ignorar a faculdade e ganhar o prêmio do BBB em apenas um mês com o Tigrinho. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu aposto com cautela, tá? Eu não coloco doideira lá, não. Já em 2010, como alguém imaginaria que um único aplicativo ia ter milhares de filmes e séries com um preço acessível? Mas a Netflix chegou e 99% das locadoras faliram. Hoje, o chamado mercado de streaming lucra bilhões de dólares por ano que antes pertenciam a outros segmentos. O próprio termo streaming surgiu recentemente, mas em poucos anos se tornou tão popular que todas as grandes empresas de mídia criaram os seus próprios, inclusive as de jogos. Ou seja, o que eu quero dizer é que antigamente o mundo demorava séculos para criar coisas que revolucionavam a sociedade, mas desde a criação do computador, do celular e principalmente da internet, isso foi muito reduzido. Com a disseminação do conhecimento, revoluções surgem sem parar, e com elas também vêm novos mercados e profissões. A gente pode até traçar uma linha para entender melhor esse conceito. Pensa que desde o início da civilização até o século XX, por aí, a maioria dos ricos vinha de berço, por meio da chamada nobreza. Eram Sim. pessoas letradas e influentes, geralmente filhos de reis e de gente com alto prestígio, que se mantinham assim por gerações. Mas, a partir do século XXI, ali por volta de 1900 pra frente, a ascensão do capitalismo e o fim dos sistemas feudais fez com que comerciantes, empresários e grandes inventores enriquecessem mesmo sem família rica. Isso, cara, vocês sabem por que aconteceu, né? Isso daqui aconteceu justamente por conta da prevalência dos Estados Unidos no cenário global. Os Estados Unidos, como ele virou a potência mundial incontestável no século XX, foi virando aos poucos, né? Como ele foi virando essa potência mundial incontestável durante o século XX, ele não só conseguiu se colocar como a pessoa mais forte do planeta, como ele conseguiu impor os próprios valores e princípios sobre os outros. E quem já leu, por exemplo, O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, sabe do que eu tô falando. A principal característica dos Estados Unidos desde o século XIX é aquela questão do self-made man.
sempre é esse homem que se faz, entende? O homem que faz o próprio destino. Isso é uma coisa que até algumas séries que vocês com certeza já devem ter assistido, tipo Peaky Blinders, ficam brincando às vezes. Os Estados Unidos, desde sempre, desde o século XIX, era visto como a terra da oportunidade. Diferente do velho mundo, é no novo mundo que as coisas podem se inverter. É no novo mundo que qualquer coisa pode acontecer. E é no novo mundo que você pode se tornar o cara mais rico do país, mesmo sem ter vindo de uma linhagem nobre, mesmo sem ser descendente de príncipe, de rei, de coisa assim. Esse é o principal ponto, cara, e foi isso que criou esse cenário que a gente vê hoje. Até o século XIX não era comum você ficar rico, não existia isso de ficar rico. Burguesia existia? Existia, mas esses casos, entende, de pessoas que ficavam ricas nos burgos eram casos muito excepcionais. Com a ascensão dos Estados Unidos, ele meio que virou uma regra nos países. Cada país tinha alguém que ascendeu e a ascensão era uma coisa acessível para o cidadão comum. Ou pelo menos era vendida a narrativa de que era uma coisa acessível para o cidadão comum. E isso influenciou o mundo todo, cara, porque hoje a gente não vive mais num mundo que é oligopolista por si só, que tem oligarquias muito estabelecidas e muito fincadas nas sociedades. Elites existem, como sempre existiram, mas hoje em dia a transição social, entende, passar de uma classe social para outra, de uma classe econômica para outra, é muito mais fácil do que era antigamente. E isso se deve muito por conta da ascensão dos Estados Unidos da América. Ou seja, menos um requisito. Agora, há pouco mais de 50 anos, com o surgimento da internet e da globalização, nem família rica, nem formação acadêmica são mais necessários. É óbvio que ajudam. Nascer filho do Silvio Santos ou do Neymar é garantia. Eu acho que nem é muito da ascensão da internet, cara. Eu acho que é da ascensão das redes sociais. As redes sociais criaram isso. Garantia de riqueza por muito tempo. Mas mesmo que você venha da favela, do interior, ou tenha baixa capacidade acadêmica, pode se tornar um grande milionário. Ele queria falar baixa capacidade cognitiva ali. E o motivo é simples, não precisa mais ser dono de um negócio físico de sucesso, nem inventar algo disruptivo. Só precisa de uma única habilidade, chamar a atenção. Mas também não basta só ficar rico, até mesmo influenciadores têm uma capacidade limitada de produzir conteúdo. O próprio MrBeast já admitiu gastar milhões de dólares com cada nova produção, o que gera um limite. Todos temos um. Então, pelo menos uma parte do dinheiro que a gente ganha precisa ser investido. Primeiro, para não perder valor, e segundo, para multiplicar. Agora, você não precisa ter milhões igual o MrBeast para fazer isso abrindo novos negócios. Se antes o que movia países inteiros e até guerras eram recursos naturais como petróleo, pedras preciosas e terras, hoje não há nada mais disputado do que a sua atenção. No mundo superconectado, onde as maiores empresas, via de regra, são Big Techs, o ativo mais valioso do mundo é o tempo das pessoas. E a não informação. porque ele em si vale alguma coisa, mas pelo que pode gerar. Grandes cientistas passam anos e mais anos estudando como te prender numa rede social pelo maior tempo possível. Porque se você tá dando a sua atenção para algo, significa que isso em alguma medida te controla. E esse controle serve para várias coisas: vender, manipular ou até moldar um país inteiro. Talvez você não saiba, mas o TikTok na China, por exemplo, é diferente do resto do mundo. Enquanto Isso é uma coisa que ninguém sabe direito se é verdade, né? Óbvio que é porque a China é um país meio fechado nesse sentido, mas é porque, por exemplo, no TikTok chinês, que, salvo engano, não é TikTok que eles usam lá, mas enfim, nessa plataforma de vídeos curtos da China, ainda existem vídeos que são muito nada a ver. Ainda existem influenciadores que não agregam em nada na China. Mas existe essa ideia de que o governo obriga essas redes sociais a ficarem colocando um conteúdo um pouco mais produtivo. Um conteúdo que agrega mais na população. É o cenário ideal, né, cara? O governo deveria fazer isso, o Estado deveria fazer isso. Mas eu não sei se isso de fato acontece na China. Deve ter algum exagero com relação a essa questão também. o padrão são dancinhas viciantes e brainrots malucos, Exato, lá tempo são é dinheiro, compartilhados vídeos de experimentos científicos, museus, exército e estudos. Tudo que pode e vai construir uma geração mais consciente. A China entendeu que a maior arma que uma nação pode ter é um povo com cultura forte. E a gente sabe o que a falta dela pode gerar. Logo, se o maior país do planeta acredita que a atenção é um grande ativo, Maior país do planeta? quanto mais as grandes empresas que focam em lucro. Nos últimos anos, todas as redes sociais começaram a passar anúncios nas suas plataformas, além de incluir espécies de marketplaces. Se não me engano, começou com o Facebook, onde todo mundo já comprou alguma coisa por lá. Depois veio o Instagram, que permitia colocar links nas fotos, e recentemente o TikTok Shop. Tudo porque eles sabem que o dinheiro
o TikTok Shop foi um grande sucesso, né, cara? Tem muita gente que compra coisa lá agora. Circula onde está a nossa atenção. E não é pouco, viu? O Instagram, por exemplo, lucrou mais de 66 bilhões de dólares em 2024. E a gente mal percebe quando tem um AD. Não é igual ao YouTube, que do nada lança um minuto inteiro de anúncio para você assistir. E eu espero que eles não derrubem o alcance do vídeo por ter dito a verdade. Mas é. Só que redes sociais, no fim das contas, são sobre pessoas. Então, quem chama a sua atenção e faz você gastar dinheiro é um rosto, não uma marca. Você não compra uma chuteira por ela ser da Nike, mas sim a Nike que o Neymar está usando. Da mesma forma, você só entra numa rede social para ver o que outras pessoas estão fazendo. Ou seja, é muito mais fácil comprar de um rosto conhecido do que de uma empresa distante. E o mercado entendeu isso, colocando influenciadores como os novos rostos de megacorporações, o que fez ambos ganharem muito dinheiro. Lembra do que eu disse? Sem formação acadêmica, sem família rica, apenas uma habilidade: chamar a atenção. E claro, não tem como falar disso sem citar o Toguro, influencer periférico de conteúdo maromba que foi contratado como head de comunicação da CIMED, a quarta maior farmacêutica do Brasil. Algo que de início parecia não ter nenhum sentido, porém é mais uma prova de que as coisas estão mudando. Não existem dados oficiais sobre salários, mas só de arrancada ele recebeu um Rolls Royce avaliado em 10 milhões de reais. E gerou... E, cara, não dá pra negar que, tipo, isso tá dando muito certo. Essa parceria foi um grande acerto. Porque não para de aparecer negócio dessa CIMED. Tipo, eu não fazia ideia que essa CIMED existia, tá? Tipo, de nome assim, eu não conhecia essa empresa. E agora fica aparecendo pra mim toda hora. Se eles queriam visibilidade, se eles queriam atenção, eles conseguiram, cara. Eles realmente conseguiram. Mais de 2 bilhões de views em apenas 7 dias. Ou seja, é só fazer uma continha básica. Se uma porcentagem minúscula desse número virar novos clientes para a empresa, já é uma contratação milionária. E muita gente criticou a decisão de não dar essa oportunidade a um profissional formado. Porém, é como eu disse, hoje o que vale é ser chamativo. Quem domina isso, vence o jogo. O que manda é o resultado, simples assim. Você até pode duvidar, mas muitas empresas olham mais pro Instagram do que currículo, principalmente em cargos voltados à publicidade, internet, design e afins. O site Portal Publicitário definiu isso bem com uma única frase: as empresas não querem quem estudou comunicação, mas quem domina. Nisso surge o conceito de influenciador, uma pessoa que ao mesmo tempo chama atenção e gera identificação. Não é como uma empresa gigante ou um empresário malvado que o Kanye West chama muita atenção. São no pessoas X. simples, muitas vezes com um passado difícil e parecidas com eu e você. E isso é muito poderoso. O mercado de influência permitiu que pessoas comuns ganhassem dinheiro usando apenas a própria imagem. E se você ficou curioso para saber até onde isso pode chegar, imagina receber R$500 milhão em apenas 2 noites com publicidade. Bom, parece mentira, mas isso aconteceu e eu vou te provar agora. Mano, essa galera dos Estados Unidos que tá organizando lutas de boxe tá ficando muito rica, cara. Isso dá muito dinheiro, rapaziada. Vocês não têm ideia. Nas lutas de Jake Paul contra Mike Tyson e Anthony Joshua, o influenciador teria ganho 40 e 92 milhões de dólares em cada uma, respectivamente. Se for verdade, as duas somam mais de R$500 bilhão. Pode até parecer absurdo, mas esses eventos foram gigantescos e patrocinados por marcas bilionárias como Netflix, Meta, a casa de apostas DraftKings, entre muitas outras, além de ter vendido 18 milhões em ingressos só na luta contra o Tyson. E, mano, eles gostam, tá ligado? Tipo, o público, no caso, ele gosta dessa luta justamente porque todo mundo quer ver o Jake Paul apanhar. É uma coisa engraçada, tá ligado? Tipo, ele consegue monetizar e ficar quase bilionário. Ou ele já deve ser bilionário, não sei, porque ele é famoso desde muito tempo. Ele era famoso no YouTube, o Logan Paul também era famoso no YouTube. Tipo, ele consegue monetizar em cima disso. As pessoas querem ver ele apanhando do Anthony Joshua, as pessoas querem ver ele apanhando do Mike Tyson e por aí vai. Isso é muito curioso, cara. Essa galera realmente conseguiu achar um jeito muito curioso de ganhar dinheiro. Então tipo, é lutando. bem possível. O grande problema é que Jake nunca foi conhecido por lutar. Na verdade, o conteúdo sempre foi o completo oposto. Exato. Então, todo mundo sabe que ele usa as lutas pra lucrar com publicidade. O que também não é nenhum problema, qualquer um faria o mesmo. O fato é que ele O Popó tá fazendo isso no Brasil, né, cara? une a sua imagem como Inclusive, o Popó agradece o Whindersson até hoje. Tipo, o Popó tava com a carreira dele esquecida. Ele tava, tipo, largado por aí.
o Whindersson pegou ele, um ex-campeão, lutou contra ele, ganhou muito dinheiro no processo, mas, pô, reergueu a carreira do cara. Porque agora a profissão do Popó é ficar batendo em influenciador que não sabe lutar, tá ligado? Ficar batendo em criança. Influenciador global que atinge um público jovem junto de personalidades da mídia mainstream, como ex-lutadores famosos que atingem outro tipo de público. A junção disso vira eventos bilionários. Muitas E, tipo, estão tentando muito trazer isso pro Brasil, tá? E tá dando um pouco certo. É porque eu não sei se vocês ouviram falar dessa luta, mas teve uma luta entre dois caras envolvidos com o cenário de rap no Brasil, que era o Johnny e o Samuel. Mano, essa luta teve uma visibilidade inacreditável, teve uma visibilidade muito grande. Então eles estão conseguindo aos poucos, mas não chega nem perto, cara, do cenário de boxe lá nos Estados Unidos. Essas lutas têm uma visibilidade absurda. vezes as lutas já são E dá muito pré-determinadas, ou pelo menos é o que parece. E ambos os lutadores já sabem em quanto vão lucrar. Então é só subir no ringue e dar um show por alguns minutos. Aqui no Brasil, isso se popularizou com o nome de Fight Music Show, que foca mais em personalidades da internet, mas já recebeu lutas de nomes antigos, como Popó vs Bambam e Vanderlei Silva. E essa, inclusive, nem dá pra dizer que foi falsa, porque o Vanderlei tentou dar umas joelhadas no Popó e no fim da luta quase veio a óbito por conta desse golpe aqui. Aí não é esse exemplo que a gente quer passar, não é? Então, a economia hoje se divide em dois grandes grupos. Aqueles que geram a riqueza, como empresários que transformam matéria-prima em um produto refinado, e os que fazem o marketing deles. Os influencers estão no segundo grupo. Eles são responsáveis por ditar as tendências. Porque não adianta nada o seu produto ser incrível se ele não está sendo usado por quem manda na mídia. É por isso que a propaganda formal, em revistas, jornais ou outdoors, vem perdendo espaço. O jogo hoje é 100% digital. Já passou da época que ainda tinha como fazer outras coisas. Bill Gates avisou isso ainda nos anos 90. Ou seja, goste ou não, grandes influenciadores se juntaram ao topo da cadeia alimentar quando o quesito é negócios. Não porque geram riqueza em E si, agora sim a afinal, análise ficou ninguém muito come boa, Reels mano. ou paga aluguel Boa com conclusão. dancinha, mas porque eles têm a capacidade de escalar qualquer produto, seja digital ou físico. E aqui entra a estratégia que poucos percebem. Os maiores influencers não vivem mais de publicidade, mas de media for marketing. Eles usam a influência para alavancar negócios próprios, fazendo com que as suas empresas cresçam quase da noite pro dia, Sim. ao invés de seguirem um caminho de ascensão tradicional. Basta olhar pro Toguro com os produtos da Mansão Maromba, a Virgínia com a Wepink, que só ano passado faturou 1.3 bi, e claro, Caralho, o maior muito- nome da internet dinheiro, no mano. mundo, Mr. Beast, que transformou o canal em uma marca de chocolate, Sim. redes de fast food, produtos físicos e muito mais. Então, se antes os empresários precisavam de fábrica, logística e capital para iniciar um grande negócio, hoje basta gravar um vídeo para vender milhões em poucos dias. Bizarro. Por outro lado, isso também traz um grande problema, que é a falta de interesse dos jovens em seguir carreiras tradicionais. A faculdade passou a ser vista Sim. como perda de tempo e a CLT demonizada como escravidão. E nesse segundo ponto eu até concordo. Mas o fato é, faculdade continua sendo muito importante. Existem profissões que só podem ser exercidas com elas. E mesmo aquelas que, teoricamente, dá para aprender sozinho, como marketing, design e publicidade, eu acho que ainda tem o seu valor. Como alguém que já fez parte dos estudos formais durante alguns anos e também trabalhei em vários lugares como CLT, a minha opinião é que nenhuma experiência é perdida. Você sempre aprende algo útil. O problema é que muitas pessoas esperam que o diploma garanta alguma coisa, mas não vai. Com faculdades públicas e facilidades do governo, todo mundo hoje tem um diploma, então é meio que uma commodity. E eu não tô criticando, acho que a educação é um direito de todos, mas o mercado não liga pra isso. Se antes havia um médico para cada 100 pessoas, esse cara ganhava muito, mas quando o número é diluído, o salário baixa. E isso serve para qualquer profissão. Mesmo assim, eu acho que vale a pena trabalhar, estudar e seguir um caminho tradicional. Mas você precisa focar em aprender habilidades úteis que resolvam problemas. Vai chegar o dia, e já chegou na verdade, em que o seu patrão não vai se interessar pelo seu diploma, mas por qual problema você resolve. Se for no setor de marketing, por exemplo, talvez ele escolha um influenciador, porque é um cara que já tem resultado. E é por esse motivo que influencers estão ficando milionários. Agora, você já se perguntou por que tudo fica mais caro no Brasil? Um iPhone que custa $1.000 nos Estados Unidos e em países menores... Aqui ele vai fazer recomendação do outro vídeo dele, né? Mas enfim, aqui já encerrou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês, cara. Eu já pedi pra vocês darem like e se inscrever, então já era pra vocês terem feito isso. Agora eu quero que vocês comentem, cara, o que vocês acham disso aqui. Vocês acham que essa economia dos influenciadores é uma coisa passageira ou é uma coisa que veio pra ficar? Porque na minha opinião, cara, eu acho que do cenário, tipo, que a gente vê hoje, muitas coisas vão permanecer, tá? Eu acho que, tipo, grande parte do que tá vendo hoje vai ficar, veio pra ficar.
Eu não consigo ver uma grande mudança nesse cenário de influenciadores ficando muito ricos e de influenciadores sendo basicamente o centro da atenção da sociedade. Porque, tipo, eu não consigo ver iniciativas de estados ou algo do tipo pra reprimir isso. Então, velho, eu acho que a situação vai permanecer assim. Mas e aí, o que você acha? Você acha que isso daí vai continuar ou vai passar? Comente aí e passe no meu link aí da descrição, que eu faço live na Kick todo dia às 8 horas. Passe lá e é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui e valeu.